Olá, meu irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Queria dizer da minha alegria de estar aqui novamente nesse projeto maravilhoso, Caminhando pelos Salmos. E eu queria convidar que depois de ver este vídeo, você pudesse reunir com a sua família e meditar profundamente nas grandezas deste salmo. O salmo que nós vamos pensar hoje é o salmo de número 36, um maravilhoso salmo escrito por Davi. E neste salmo, Davi está refletindo sobre a maldade humana e a benignidade de Deus. Ele está olhando ao seu redor e ele está pensando sobre isso. Dos versos 1 ao verso 4, ele nos fala isso, ele nos fala assim: meu Deus, como esse mundo é mau, os homens maquinam o mal, os homens planejam fazer o mal. Eles têm isso no coração, eles querem fazer o mal a qualquer custo. E Davi vivia num contexto assim. Davi era um homem de guerra, você deve se lembrar disso, e ele sabia o que os homens maquinavam contra ele. E Davi então está pensando assim: meu Deus, se eu me apegar a essas coisas, se eu ficar preso a essas coisas, a minha vida vai perder a graça, vai perder o sentido. E por isso então, dos versos 5 a 12, ele nos leva ao verdadeiro sentido e como nós devemos viver a nossa vida. Ao invés de fitar os seus olhos no mundo mau, Davi olha para o alto e ele então começa a nos falar algumas coisas. Por exemplo, ele começa a nos falar sobre a benignidade de Deus. Ele fala assim: Deus, mesmo vivendo em meio a esse mundo mau, em meio a esses homens maus, o Senhor é um Deus benevolente, generoso para comigo. Irmãos, e quando nós vamos vendo a progressividade da revelação, nós vemos exatamente isso. Deus envia o seu Filho Jesus, isso é sinal da benevolência. Ele fala assim: Senhor, eu não descanso na justiça dos homens, eu descanso na justiça de Deus. Quando nós estamos em sua presença, ele também diz: nós temos abundância de alegria, porque o Senhor é o manancial, o Senhor é a fonte de vida. E ele conclui dizendo que o Senhor julgará os ímpios e a sua maldade. Qual é a lição que fica para nós por meio das palavras deste maravilhoso e grande homem, o salmista Davi? A lição que nos fica, irmãos, aqui, é que nós não podemos olhar e fitar os nossos olhos neste mundo mau. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos estupro de vulneráveis, nós vemos assassinatos, nós vemos corrupção, nós vemos destruição da dignidade humana, nós vemos muitas coisas ao nosso redor. Nós vemos coisas absurdas acontecendo, crimes odiosos. E talvez nós poderíamos pensar assim: meu Deus, como que eu vou fazer em meio a esse mundo? E o salmista então nos ensina, ele fala assim: olhe para o alto, olhe para Deus, porque Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que, por meio da sua presença, nos enche, porque Ele é fonte, Ele é manancial, e Ele julgará este mundo mau. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes, irmãos? É que nós estamos firmando os nossos olhos nas circunstâncias desta vida, na transitoriedade deste mundo, e nos esquecemos que Deus está cuidando de nós, está cuidando também deste mundo. Nós temos que nos lembrar que Ele governa, nós temos que nos lembrar que Ele concedeu a graça comum que faz deste mundo um lugar tolerável. Como você tem vivido nesse mundo? Talvez essa é a grande pergunta que você deve ter que responder. Você tem de fato olhado para Deus, pelo seu governo, para o seu governo maravilhoso, para a sua grandeza, para a sua abundância, para a sua soberania? É para isso que você tem olhado? Ou você tem descansado e vivido mal na transitoriedade deste mundo? Na transitoriedade desse mundo você não vai ter descanso. Então eu queria convidar você a fazer o que Davi nos ensina aqui. Olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para Deus, porque Ele de fato é a essência e o sentido da nossa vida. Um grande abraço aqui do seu pastor e amigo Ralph, pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil em Cedrolândia. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida.